Na década de 1970, o mundo observava com perplexidade e horror o governo de um dos ditadores mais brutais da história da África, Idi Amin Dada. Ascendendo ao poder em Uganda após um golpe de Estado em 1971, Amin rapidamente demonstrou que sua liderança seria marcada por uma crueldade impensável e um ego desmedido. Nascido no norte de Uganda entre 1925 e 1928, numa tribo muçulmana, Amin se diferenciava do restante do país, majoritariamente cristão. Sua mãe, uma curandeira, o ensinou a ler o Alcorão. Seu primeiro emprego foi num hotel de luxo na capital, onde fez amizade com um oficial inglês que o ajudou a entrar no exército colonial britânico em 1946. Em 1947, foi enviado para a Somália, onde demonstrou uma habilidade peculiar, a de matar. Sua competência física era inegável, chegou a ser campeão de boxe amador, mas suas habilidades intelectuais foram frequentemente questionadas pelos superiores britânicos, que o consideravam quase inútil do pescoço para cima. Em 1952, foi para o Quênia, combater a tribo Mau Mau. Novamente se destacou, sendo promovido a sargento em 1954. De volta para Uganda, alcançou o cargo máximo que um africano poderia atingir no exército colonial, o de Effendi. Nessa época, teve seus 2 primeiros filhos de um total de 21, com 5 mulheres diferentes. Em 1957, liderou um movimento de greve por aumento salarial, sendo rebaixado a soldado raso. Mas após passar em um teste físico, foi enviado para a fronteira com o Quênia, onde pacificou violentamente conflitos entre tribos, conquistando novas promoções. Em 1962, a Inglaterra concedia a independência a Uganda. Com a saída de oficiais ingleses, Amin, como oficial, ascendeu rapidamente na posição militar. Em 1964, o primeiro-ministro Milton Obote o nomeou comandante de um batalhão, e Amin, com brutalidade, reprimiu revoltas e se envolveu em contrabando. O presidente da época, Frederick Mutesa II, tentou processar Amin por contrabando, mas Obote o impediu, retirou Mutesa do cargo e se autoproclamou presidente, promovendo Amin, comandante do batalhão do Palácio, responsável pela segurança pessoal do presidente. Mutesa II fugiu para o exílio. As acusações de brutalidade e corrupção contra Amin se intensificaram. Em 1969, houve uma tentativa de assassinato contra Obote. Amin foi acusado pelo general Akena Adoya, que morreu em um atentado poucos dias depois. Obote, em 1970, demitiu Amin e abriu um processo contra ele. No dia 25 de janeiro de 1971, enquanto Obote estava em Singapura, Amin, em um golpe de Estado sangrento, assumiu o poder. Obote, impopular tanto em Uganda quanto no exterior, foi obrigado a se exilar na Tanzânia. I will exercise the function of the head of government, so help me. A partir daí, Uganda mergulhou numa era de terror. Amin iniciou uma purga dentro do exército, eliminando aqueles que consideravam uma ameaça. Oficiais de alta patente foram brutalmente assassinados, e seus lugares foram ocupados por homens leais ao ditador, muitos dos quais sequer tinham experiência militar. Isso garantiu a Amin um exército leal, composto em grande parte por membros de sua tribo. Amin, inicialmente popular, prometeu eleições livres e um governo de transição, mas logo se tornou tirano, estendendo seu governo provisório por 5 anos e assumindo títulos inusitados como Senhor de todos os animais da terra e dos peixes do mar, e conquistador do Império Britânico. Toughness is good because the people respect you. Mas sua sede de poder e controle não se limitava ao exército. Amin criou uma milícia pessoal, composta por cerca de 18.000 homens, que atuava como um esquadrão da morte. Sob suas ordens, qualquer cidadão podia ser preso, torturado e executado sem julgamento.
Professores, juízes, advogados e comerciantes desapareceram em meio a um clima de medo e repressão. A crueldade de Idi Amin não conhecia limites. Todos os dias, dezenas de corpos eram jogados no lago Victoria Nyanza, tanto que nem os crocodilos conseguiam consumir a quantidade de cadáveres. Em um episódio macabro, uma das turbinas da principal hidrelétrica do país entupiu devido ao acúmulo de corpos, causando um blackout generalizado em Uganda. Amin chegou ao ponto de exibir a cabeça de um adversário político como um troféu para dignitários estrangeiros. Essas atrocidades começaram a chamar a atenção da comunidade internacional, e a imagem de Amin como um homem do povo rapidamente se deteriorou, dando lugar à reputação de um tirano psicopata. A economia de Uganda, que já estava em dificuldades, piorou drasticamente sob o governo de Amin. Além do roubo sistemático dos cofres públicos, o ditador gastava enormes somas em armamentos, preparando-se para guerras que ele mesmo promovia. Em 1972, em um movimento desastroso, Amin expulsou todos os cidadãos asiáticos do país, dando-lhes apenas 90 dias para deixar Uganda e levando consigo apenas o que podiam carregar. Isso devastou a economia, pois esses cidadãos formavam a base da classe média e eram os principais comerciantes e profissionais liberais do país. Os indianos vindo das colônias britânicas, judeus e ingleses que moravam no país há décadas, foram acusados de monopolizar a economia. Amin acreditava que a expulsão permitiria que os ugandenses retomassem o controle das atividades econômicas. A decisão de Amin foi motivada tanto por um forte nacionalismo econômico, quanto por um desejo de consolidar seu poder entre as massas ugandenses. Ele acusou os asiáticos de explorar a população local e de controlar de maneira desproporcional os negócios e o comércio do país. No entanto, essa medida não levou ao crescimento econômico esperado. Pelo contrário, muitos dos negócios caíram em declínio após a sua saída, afetando a economia de Uganda por anos. Grande parte da população era analfabeta e não conseguiram administrar os negócios. Em meses, milhares de médicos, professores e empresários deixaram o país. Esse ato de expulsão em massa gerou uma crise humanitária e um êxodo de pessoas para o Reino Unido, Canadá e outros países. A comunidade internacional condenou a ação, mas Amin manteve sua posição, consolidando sua reputação como um líder imprevisível e brutal. Décadas depois, as consequências da expulsão ainda são sentidas, tanto pela diáspora asiática, que foi forçada a reconstruir suas vidas em outros países, quanto por Uganda, que sofreu um vazio econômico difícil de preencher. O episódio é frequentemente lembrado como um exemplo do autoritarismo de Amin e da complexa relação entre poder, etnia e economia na África pós-colonial. Apesar da devastação interna, Amin buscava se projetar como uma figura de relevância global, oferecendo-se para mediar conflitos internacionais e apoiando a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, em seus atos terroristas. Um de seus movimentos mais ousados foi permitir que a OLP sequestrasse um avião israelense e o desviasse para Uganda, onde ele ofereceu refúgio aos terroristas. Na madrugada de 4 de julho de 1976, unidades de elite israelenses executaram uma audaciosa operação de resgate no aeroporto de Entebbe, em Uganda, libertando passageiros de um voo da Air France que havia sido sequestrado por terroristas palestinos e alemães. Curiosamente, o próprio aeroporto havia sido construído com o apoio de Israel anos antes da expulsão dos judeus do país. Durante a operação, Yonatan Netanyahu, irmão do futuro primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, perdeu a vida, tornando-se um herói nacional. Durante a operação, dezenas de soldados ugandenses foram mortos, o que enfureceu o ditador Idi Amin. Em retaliação, Amin ordenou o sequestro e o desaparecimento de Dora Bloch, uma enfermeira britânica que havia sido levada ao hospital dias antes do resgate por passar mal. Infelizmente, seu corpo nunca foi encontrado, acrescentando mais uma tragédia ao já dramático evento. Em 1977, com a economia em colapso e a população em desespero, Idi Amin ordenou a invasão da Tanzânia. No entanto,
o exército tanzaniano respondeu com um contra-ataque forte e arrasador, derrotando as forças de Amin. Ao entrarem no território ugandense, os soldados tanzanianos foram recebidos como libertadores por uma população que há muito tempo havia perdido o respeito por seu líder. Com a derrota iminente, Amin fugiu para a Líbia, onde foi acolhido por Muammar Gaddafi. Anos depois, desentendeu-se com o ditador líbio e acabou recebendo asilo na Arábia Saudita, onde viveu até sua morte em 2003. Milton Obote, ex-presidente de Uganda, o descreveu como o pior filho que a mãe África produziu. Idi Amin Dada, um tirano que deixou um legado de terror e destruição, merece o nosso desprezo. O legado de seu regime é um dos capítulos mais sombrios da história da África, marcado pela brutalidade, opressão e devastação de um país que levou décadas para se recuperar do pesadelo que foi o governo de Idi Amin. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, seguir o nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Mais vídeos aparecerão na sua tela. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.